Vamos fazer assim? Esse primeiro nós vamos ler em pé, depois eu vou pedir para você sentar, para você ficar mais à vontade, e nós vamos ler os dois em seguidas. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 9 a 18, diz assim: Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável. E se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que cobria com um véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso, a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é Espírito. E onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Êxodo capítulo 34 agora, nós vamos ler os versos 29 e 33, a 33. Aí você pode se assentar. Êxodo capítulo 34, versículos 29 a 33. Que diz assim, está projetado aí para você. Quando Moisés desceu do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, não fazia ideia que o seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. Moisés, porém, os convocou. Arão e os líderes da comunidade se dirigiram até ele e Moisés lhe falou. Depois aproximaram-se todos os filhos de Israel e transmitiu-lhe todos os mandamentos que Yahvé lhe havia ordenado no alto do monte Sinai. Assim que terminou de lhes falar, cobriu o rosto com o véu. Até aí, versículo 33. Agora, Êxodo capítulo 3, versículos 5 e 6. Êxodo 3, versículos 5 e 6. Que diz assim a palavra do Senhor. Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Eu queria que você se concentrasse no Senhor agora, feche seus olhos e diga assim, Senhor, fala comigo, fala no meu coração. Mostra-me a tua glória, mostra-me a tua presença. Eu quero ter a revelação do Logos, mas eu quero também ter a revelação da Rema. Quero ter o agir de Deus, a palavra do Senhor revelada sobre a minha vida. Vai dizendo isso ao Senhor. Vai aquietando o teu coração, a tua alma. Vai colocando completamente a sua vida, porque Deus quer ministrar grandemente o teu coração. E nós nos submetemos à tua vontade, Senhor. Nós entendemos a importância desse momento da tua palavra. É tão bom te louvar, tão bom te adorar. É tão bom, Senhor, estar nesse momento que também é social, mas acima de tudo nesse ambiente espiritual. Tu possa revelar a tua vontade, o teu querer, tu possa transformar através do teu agir, do teu Espírito sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ter contato com a tua palavra. Então fala grandemente as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, eu sempre falo quando eu vou ensinar alguém a pregar, se é que eu tenho essa habilidade, assim, ó, quando você for pregar, usa só um texto e aprofunda nesse texto.
Mas, obviamente, em alguns momentos a gente precisa se utilizar de alguns textos, de vários textos. Mas aí ele tem que ter alguma lógica em si, algo que vai interligando esses textos para que ele faça sentido. Nesse caso, os 3 textos que nós lemos, ele tem 3 aspectos em comum. Todos eles têm esses aspectos em comum. O primeiro é Moisés. Moisés, o grande líder do Antigo Testamento. Excetuando a própria presença de Deus, Moisés é o personagem mais importante por vários motivos. Porque a primeira palavra de Deus diz que ele é maior do que os profetas. Ele vai ser colocado dessa condição. Também porque Moisés é visto como o libertador, e ele conduz o povo ao libertador. Existe uma matéria chamada tipologia. Então, nessa matéria diz que Moisés assume o tipo de Cristo. Cristo libertador. Claro que muito maior do que Moisés. E o próprio texto já lido já sugere isso. Mas o fato é que ele projeta a Jesus, ele demonstra a Jesus. Por isso ele ganha total importância em relação a isso. Então, Moisés é alguém assim, que foi preparado, que foi levantado, que foi admoestado, que foi ensinado para fazer coisas grandes da presença do Senhor. Então, todos esses textos aparece a figura de Moisés. A segunda é a glória de Deus. E que quando nós nos referimos à glória de Deus, nós estamos falando da presença, da manifestação de Deus sobre nós. Que eu queria chamar a atenção, que estava lá no Antigo Testamento, essa manifestação, mas que também está no Novo Testamento. No Antigo Testamento, de uma forma talvez mais resumida, talvez mais limitada por tudo o que envolvia, mas que agora não encontra mais barreiras, mais limites, porque ela está constituída em Cristo Jesus e na presença do seu Santo Espírito em cada um de nós. Então a glória desse segundo momento é imensamente maior, superior do que de um primeiro instante. Entenda isso, por favor, para que você possa ser envolvido por essa presença. Mas a terceira coisa que aparece em comum nesses textos é a relação do rosto, e no caso o rosto do próprio Moisés. Vamos entender isso, que é uma postura de como se apresenta e como também se é visto. Dizem assim, que numa linguagem popular, que os olhos são o espelho da alma. Você quer identificar alguém, você encara. Claro que tem gente que é tímido e tem muita dificuldade com isso. Mas você quer observar alguém, ele pode até sorrir com os lábios, mas muitas vezes a gente detecta a tristeza no olhar. Então ele expressa um sentimento. Então esse contato mostra quem nós somos, mas também nos dá a condição de observar. Então essa condição de rosto, essa condição que é expressa nesse texto, vai sobre essa luz, sobre esse prisma que nós vamos colocar, ok? Então, considerando isso, vamos entender cada um desses aspectos em cada um desses textos. Eu vou começar de trás para frente, obedecendo uma ordem cronológica. O primeiro é o texto de Êxodo, capítulo 3, nós lemos 5 e 6, mas ele começa desde o versículo de número 1, que é quando o episódio que Moisés tem o chamado de Deus. Lembra que Moisés, até os 40 anos de idade, ele está lá no Egito e ele é ensinado no palácio de Faraó, ele é doutrinado a isso, ele tem condição, ele tem discernimento de quem ele é, do povo ao qual ele pertence, e também ele sabe sim qual é a posição dele dentro desse ambiente, mas parece que ele faz as coisas de uma forma equivocada, e naquele intuito de ajudar alguém, de abençoar alguém, o que ele faz? Ele acaba se tornando um assassino. Não tem um outro termo para utilizar. Ele se torna um assassino, ele matou alguém. E o próprio povo o expõe a essa condição. E aí Moisés, então, foge e vai morar no deserto. E ele permaneceu lá no deserto por mais 40 anos. Se casou, foi cuidar lá, foi ser pastor. Não tinha mais o que ser na vida, foi ser pastor. E aí começou a cuidar das ovelhas do seu sogro. Mas nesse momento, e a gente precisa imaginar tudo o que passava na mente e no coração de Moisés. Todo aquele passado ele não fica impune, toda aquela situação não fica impune, então dentro do imaginário dele devia passar muitas coisas. Até que chega esse momento em que ele observa e tem lá uma sarça, um arbusto ou um espinheiro, dependendo da tradução que é colocado, a qual ela estava incendiando, mas ela não se consumia. E Moisés, cheio de curiosidade, porque se você prestar atenção no texto, depois ler ele integral, ele vai por curiosidade, ele quer saber o que está acontecendo. Alguns estudiosos vão dizer que aquele tipo de
de vegetação não era comum naquele ambiente. Então, o simples fato de ter um arbusto ali já era algo muito estranho. Mais estranho ainda era o fato de estar incendiando e não estar se queimando. O que mostra os aspectos sobrenaturais. O que mostra, e que não criava dúvida no coração de Moisés, que tinha que ser algo extraordinário. Mas ele vai lá por curiosidade. Mas quando ele chega até aquele ambiente, se identifica quem era o causador de tudo aquilo. E diz, olha, eu sou Deus, teus pais, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus manifestou a sua glória. Deus manifestou a sua presença para Moisés no seu chamado. Você imagina como é isso? Eu sei que você já passou por alguns momentos assim espetaculares de Deus. Mas qual é a tua reação quando Deus se manifesta? Deus se manifestou. Deus sentiu que Deus está aqui, que Deus está conduzindo. Qual que é a tua reação? Sabe qual foi a reação de Moisés? Ele pegou a capa e cobriu o rosto. Eu imagino essa capa da mesma de Bartimeu, porque ele estava no deserto. Era para proteger do sol durante o dia. E você sabe que deserto faz muito frio à noite. Então era muito comum ter esse utensílio. Mas ele utiliza aquela capa, aquela manta, alguma coisa parecida, para cobrir o seu rosto. Veja que ele não cobre por causa da sarça que se queimava. Ele só cobre a partir do momento em que se identifica quem era o causador, quem estava ali. Era Deus. Era Deus. Mas também o texto... Muitas vezes o texto não fala de sentimento, mas esse texto ele fala especificamente de sentimento. O que fez Moisés cobrir o seu rosto? Ele teve medo. Que legal que nós combinamos de cantar uma música hoje que falava para Deus tirar todo o medo. Ainda bem que foi combinado isso. Que eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ele então cobre o seu rosto para não ver a glória de Deus por medo. O que você pensa de Moisés? O problema é que esse negócio é muito mais comum nos dias de hoje. Eu vejo pessoas frequentemente deixando de assumir uma posição a mais de Deus, quando Deus se manifesta a situação por causa de medo. Tem gente que começa a sentir, eu estava falando isso para os adolescentes de manhã, começa a sentir alguma coisa de Deus, deixa eu me comportar aqui, senão eu vou começar a gritar um glória a Deus, aleluia, as pessoas vão ficar me olhando, se eu sou jogado ao chão, então a gente começa a racionalizar, deixa a alma fluir no momento que não deveria acontecer, e a gente tem dificuldade de se doar completamente sobre essa ação. E mais ou menos é isso que acontece também, dos motivos que eu consigo imaginar, que acontece com Moisés. Primeiro porque ele vê Deus, ele entende a santidade de Deus, e ele está ali com o seu rosto descoberto, então Deus está olhando para ele. Ele percebe isso. E quando ele entende que Deus está o observando, ele deve se lembrar de todos os erros, de toda a culpa, de tudo errado que ele fez. É um contato meio natural do ser humano. Quando a gente percebe Deus, a gente começa a se constranger a ponto de nos imaginar, de nos colocar como pecadores, como culpados. E realmente nós somos pecadores e culpados a essa condição. Mas muitas vezes isso nos salta aos olhos. Há um texto também que demonstra essa questão, que é lá em Isaías capítulo 6, no chamado de Isaías. Isaías está no templo, enquanto as pessoas estão ali translocadas por tudo aquilo que estava acontecendo, a morte do rei Uzias, toda a crise social e política, e ele está no templo. E aí vem a presença de Deus, ele sente as coisas de Deus, sabe que Deus está ali, as coisas começam a mexer. Daí ele começa, ai de mim que sou pecador, que habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus próprios lábios são impuros. É uma tendência que nós temos, deparar com a santidade de Deus, é deparar também com a nossa condição de culpa e de pecado. Então nos leva a isso. E aí Deus vai ensinar Isaías, não, mas eu te perdoo, já há alguma coisa messiânica, já há alguma coisa aqui projetando a nova aliança, e tira lá a brasa viva do altar, e coloca e toca na boca e diz, os seus pecados estão perdoados. Talvez Moisés ainda não tinha essa ciência e ele estava ali muito preocupado com essa ação de Deus. Mas uma segunda coisa é que provavelmente Moisés começou a entender que Deus queria alguma coisa com ele. E é bom às vezes ser crente de banco, com todo o respeito. Mas quando a gente já começa a ser chamado para alguma coisa maior, dá uns arrepios na espinha, não dá?
Muitas vezes a gente lida com isso. E Deus está nos chamando a alguma coisa mais profunda. Eu digo isso porque há uma palavra de Deus, depois que Moisés se aproxima da sarça ardente. Ele diz assim: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Deus deixa claro a santidade, o lugar, o ambiente consagrado. E aí tem muitas hipóteses que se falam a respeito do que seria esse tirar a sandália dos seus pés. Alguns vão dizer assim que era para dar o peso da santidade, o peso da responsabilidade está aí. Eu acredito que é muito plausível esse entendimento. O segundo é que vai dizer assim, quando se tira a sandália é que está se despindo, se despojando, tirando toda a proteção. Também faz muito sentido pensar nisso. Mas tem uma outra coisa que Deus me colocou no coração, e Deus deu essa revelação, que está lá em Ruth, capítulo 4, versículo 7. Espero não ser traído aí pela memória, mas está lá em Ruth, capítulo 4, versículo 7. Que dá um entendimento interessante, que as pessoas tiravam a sandália e até entregavam a sandália para um outro alguém, quando assumia um pacto, quando assumia um acordo, quando assumia uma responsabilidade com outro alguém. Sabe quando faz um negócio? Em vez de uma assinatura, um aperto de mão, dava ali a sandália, dava ali o calçado. Então, nessa perspectiva, perceba que Deus está chamando a Moisés à santidade e o compromisso da missão. E Moisés deve ter passado um filme na cabeça dele, lembrou de tudo aquilo. Eu tentei ajudar aquele povo, mas a oportunidade que aquele povo tem, eles me entregaram. Eu tentei ajudar o povo e eu só fiz coisa errada. Eu sonhei alguma coisa maior, mas o povo não quer. Eu não consigo lidar com gente. Até o texto bíblico vai dizer que Moisés era pesado de línguas, muitos estão entendendo que ele era gago. É uma possibilidade, mas me parece mais sensato quando se pensa Moisés com uma dificuldade de falar, a dificuldade de comunicação, a dificuldade inclusive no peso de colocar sobre as pessoas. O fato que aquilo passava tudo na cabeça de Moisés. O fato que ele se envolvia com tudo aquilo. Então ele teve medo. Mas interessante nesse texto, que Deus não pergunta: Moisés, você quer conhecer minha glória? Moisés, você quer liderar o meu povo? Mas Deus coloca: Moisés, estou chamando você a alguma coisa. Estou retornando você, estou regressando você ao teu plano original. E era para Moisés não ter medo da glória do Senhor. Eu insisto que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm medo de responsabilidade, principalmente de responsabilidade espiritual. Há um tempo em que a gente começa a falar sobre glória de Deus e as pessoas começam a pensar na sua culpa, da sua responsabilidade. Você começa a falar de coisas grandes do Espírito Santo, da ação de Deus, e a pessoa fica trazendo de volta todas as falhas, todos os equívocos, tudo aquilo que falhou. Mas quando nós entendemos o agir de Deus, nós simplesmente nos colocamos, porque é Deus que nos direciona a todas as coisas. E eu queria pedir uma coisa para você: não encubra os teus rostos, ou o teu rosto. Não coloque a cobertura sobre o teu rosto, mas encare a glória de Deus. Até porque Deus te conhece, com cobertura ou sem cobertura. Encare a glória de Deus, encare a manifestação de Deus sobre a tua vida, para que você possa experimentar o melhor de Deus, o melhor de Deus. Vamos para o segundo texto? Bom, o segundo texto já é uma outra situação, já é um outro contexto, a qual Moisés agora já tinha, de certa forma, libertado o povo naquele primeiro momento lá do Egito e estava caminhando com esse povo agora no deserto. Mas vamos convir que as dificuldades, as crises pessoais e de relação era tão forte quanto os outros instantes, porque está lidando com o povo, está lidando com situações, então tudo isso é muito grave, tudo isso ainda gera muita dificuldade. Especificamente nesse contexto, era ali imediatamente depois que Moisés tinha subido pela primeira vez ao Sinai. Ele recebe lá no Sinai a revelação das instruções de Deus. Mas quando Moisés está ali no bem bom, lá no contato íntimo com Deus, o que está acontecendo com o povo lá embaixo? O povo está construindo lá
um bezerro de ouro, um conceito de religiosidade para que eles pudessem adorar. E é interessante porque esse conceito de bezerro de ouro, o texto bíblico vai transferir em 3 coisas, que era comida, bebida e festa. E era isso que o povo colocava sob um conceito de religiosidade. É claro que a Bíblia, o povo de Deus, é o povo mais festeiro que existe, e os dias de hoje, me parece que o povo crente é os que mais come. Né? Então não é um problema da comida, não é um problema da festa. O problema que está salientando aqui é uma religiosidade embasada nos prazeres. Porque veja bem, quem constitui para si ídolos é porque não quer ser confrontado. Ídolo fala? Não fala. Ídolo questiona? Não, ídolo não questiona. Ídolo cobra? Não. Então é muito mais fácil estabelecer ídolos, seja físico ou seja não físico. As pessoas se constituem com mais facilidade. Então, de certa forma, o povo de Israel estava ali numa religiosidade que era mais agradável. Uma religiosidade às quais eles não estavam sendo confrontados. Bom, para resumir a história, Moisés fica irado e Deus mais ainda. Moisés faz um limpa ali naquele povo e Deus diz o seguinte: olha, Moisés, eu quero que você saiba de uma coisa. Eu não vou mais andar no meio desse povo. Não vou. E a Bíblia diz que Deus chega a se arrepender de ter tirado o povo lá do Egito. Ele coloca, para dar essa dramaticidade do acontecido, ele coloca justamente nessa condição. E aí, Moisés tem uma atitude muito forte em relação a Deus. E fala assim: ó, Deus, é o seguinte, se tu não for conosco, nosso povo, nem nos tira daqui, nem me faz descer aqui, eu só saio daqui se tu for comigo. E parece que isso comove o coração de Deus. E Deus concorda: eu vou estar contigo, Moisés. Eu vou estar envolto contigo. Eu vou valorizar aquilo que você é. Eu vou valorizar a relação que eu tenho contigo. Mas aí que é o pulo do gato. Moisés parece que ele dá uma aproveitada de Deus. Sabe quando os filhos da gente pedem uma coisa e você fala não, daqui a pouco você fala, tá bom, eu vou dar. Ah, pai, então aproveita e dá mais uma outra coisa. Moisés fez igualzinho aos filhos da gente. Moisés falou assim: mas só que, Deus, eu quero mais uma coisa. Eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua face, eu quero ver o teu rosto. Você sabe o que significa ver a face de Deus, né? Naquele momento, ver a face de Deus significava a possibilidade de morrer. Mas Moisés estava tão desejoso de algo mais profundo da presença de Deus, que ele estava disposto a colocar a sua própria vida em risco. Porque no conceito dele não valia a pena viver sem que a glória do Senhor estivesse sobre a sua vida, sem que a presença do Senhor fosse sobre a sua vida. Ele tinha esse entendimento, então ele estava disposto a isso. E veja isso como que é um processo de ousadia diante de Deus, redunda em uma grande ação da sua presença. Tem o texto bíblico, a qual relata que Jesus, em determinado momento, manda os seus discípulos ir no barco adiante, e Jesus não queria chamar os discípulos de volta. Jesus faz um negócio assim meio simples, e começa a andar sobre as águas, e vai em direção, era noite. Os discípulos de Jesus ficaram, olha, todos homens corajosos, de fé, olharam e disseram: isso é fantasma, é fantasma. Daí Jesus, cadê tem um rapaz aqui que ele vai pregar, ele disse, e aí Jesus disse: mano, fica tranquilo, mano, que eu estou indo até aí. Ontem eu vim aqui no BR, alguém falou assim, e Jesus disse: mano, eu vou morrer. Então Jesus disse: mano, espera aí que eu vou chegar até você. E aí Pedro disse: Jesus, se é tu mesmo, me faça ir até aí. Olha que ousadia, olha que petulância. E muitas pessoas pregam e falam a respeito de um Pedro que duvidou, que hesitou e afundou. Mas eu gostaria de ter dado aquele espaço no lugar de Pedro. A ousadia de Pedro fez com que ele desse passos de fé, ele andou sobre as águas, ele experimentou coisas sobrenaturais da parte do Senhor. E mesmo na sua hesitação ainda, Jesus estendeu as mãos e o tirou. Jesus não vai deixar a gente assim. Olha como Deus honra a condição de quando nós somos ousados. E nós temos lido, eu tenho falado muito sobre o texto de Efésios capítulo 1, a qual diz que em Jesus foi conquistado para nós toda a sorte de bênçãos espirituais. E muitas vezes a gente ainda não consegue viver ou conviver com todas elas, porque nós ainda somos, sabe,
nós ainda estamos na nossa. Nós ainda não agimos com ousadia diante do Senhor. Nós somos muito almáticos, nós queremos racionalizar demais. Nós queremos colocar as coisas do aspecto sentimental mais forte e deixamos de entender o espiritual de Deus sobre as nossas vidas. E quando Moisés pede isso, Deus fala assim, não, eu não vou deixar você ver minha face, mas eu quero que você experimente alguma coisa diferente disso. Diz que Deus colocou ele entre rochas e Moisés pôde ver Deus pelas costas. É claro que existe um processo aqui antropomórfico que a teologia coloca, que é o seguinte, tentar explicar as ações de Deus por aspectos humanos. Eu não sei realmente se eram as costas de Deus. O fato é que Moisés experimenta coisas muito ricas da presença do Senhor e ele presencia a glória de Deus. Sabe o que acontece quando Moisés volta ao arraial, volta onde o povo estava reunido? Diz que o rosto dele brilhava por causa da glória de Deus. Sabe o que esse mundo espera de você? Sabe o que essa cidade espera de você? O que essa cidade necessita? Que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua face. Por enquanto nós temos visto face de violência, de morte, de depressão, de ansiedade, de doenças psicossomáticas, de desespero, de confiança, de dúvida pairando no semblante das pessoas. Mas o que esta cidade, o que esse país, o que as pessoas precisam é que na tua face resplandeça a glória de Deus. E a glória de Deus na vida de Moisés estava tão forte, estava tão reluzente, que Moisés teve que dar uma ajuda para o povo. Então o que ele fez? Colocava um véu, cobria o seu rosto. Agora não de medo, mas em tese, para que esse brilho não transparecesse aos olhos das pessoas, não incomodasse os olhos das pessoas. Olha a diferença de alguém que antes tinha medo, que cobriu o seu rosto de medo, mas alguém agora que ousadamente se apresentou diante do Senhor e teve a sua face resplandecida em sua presença. O que Deus pode fazer, o que Deus pode realizar em cada um dos corações. Podemos ir para o terceiro texto? Agora nós vamos lá para o Novo Testamento. E foi o primeiro texto que nós lemos na noite de hoje, no início da pregação. Então agora tem um conceito diferente. O mesmo ambiente de Moisés, da glória de Deus e do rosto de Moisés permanece para que a gente possa fazer uma ligação de um texto para outro. Só que dessa vez, quem está falando agora é Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, durante esse texto, desde o início do capítulo de número 3, ele começa a fazer uma distinção entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele começa a falar de um poder limitado, um poder que estava, de certa forma, sendo passado, para um poder na nova aliança que era insuperável, um poder que era absoluto, um poder que não se desvanecia. Ele estava fazendo essa distinção. E o apóstolo Paulo também faz uma distinção que só era possível viver a nova aliança, a glória na nova aliança, a glória de Deus que está sendo manifesta, se nós abríssemos mão da antiga aliança. E entenda por antiga aliança aqui, um conceito meramente religioso. Pois bem, o apóstolo Paulo começa a criticar Moisés. Imagina numa cultura judaica criticar Moisés. Seria terrível. E a crítica que Paulo faz a Moisés é dura. Veja que ele não denigre a pessoa de Moisés, o líder que ele foi, mas ele critica uma atitude de Moisés. Sabe o que Paulo disse? Que quando Moisés colocava o véu, na verdade não era para que as pessoas não se incomodassem com a glória, mas era como o tempo passava, a glória estava diminuindo, então Moisés, para que as pessoas não percebessem que a glória estava diminuindo, então ele colocava um véu para se esconder, para manter a sua postura como líder, para mostrar ainda, para as pessoas pensassem que ele continuaria sendo o grande homem usado por Deus. Já pensou nessa condição? A grande questão que toma Moisés, e que talvez você entenda agora como ridícula a posição dele, é o que acontece muitas vezes com cada um de nós nesse tempo. Sabe qual é a grande crítica que se faz para os crentes, para as igrejas nos dias de hoje, apesar das pessoas não conviverem conosco, não saber como que é de verdade? Ele diz assim: os crentes são hipócritas.
Aos crentes quer dar uma de certinho, mas daqui a pouco a gente vai vendo essas dificuldades. E claro que com o entendimento bíblico, no nosso posicionamento, não é a nossa preocupação de achar que nós somos certinhos, mas de tentar viver aquilo que Deus tem sobre nós. Mas de fato, tem muitas pessoas que colocam um véu sobre si. E esse véu é de manter a condição de eu não erro, eu não falho, eu sou sempre forte. A gente constitui um véu de muitas coisas, para que as pessoas não percebam que está desvanecendo, que está diminuindo a glória nos nossos rostos. Então eu começo a criar a questão da intelectualidade. Bom, eu sei das coisas. Eu já li a Bíblia, pastor. Por que você está falando isso? Então eu vou criando, porque a teologia fala. Outros vão criando a condição dos detectores espirituais. Você sabe que tem gente que tem detector espiritual. Hoje teve espírito, hein? Hoje teve presença de Deus. Eu queria comprar esse negócio. É só me falar o site que eu vou tentar comprar esse detector. Então ele se esconde disso, como se ele tivesse essa condição. Alguns vão tentar esconder através da sua riqueza, através da sua posição social. Alguns vão tentar se esconder em alguns aspectos que pode se colocar como entretenimento. O fato é que muitas pessoas constituem véu. Muitas pessoas racionalizam, muitas pessoas colocam apenas um aspecto emocional, mas se coloca um véu para que a glória de Deus não seja, que as pessoas não percebam que a glória de Deus já se foi, e já se foi há muito tempo. Então se coloca isso. Por isso o apóstolo Paulo começa a criticar, olha, aquela velha aliança é de uma glória de Deus que diminui. Ela foi boa, ela foi poderosa, mas ela não se compara a glória de Deus que está estabelecendo na nova aliança. Uma glória de Deus que é possível, que é aberto a cada um de nós. A glória de Deus que se estabelece sobre as nossas vidas. E esse conceito que nós estamos usando com véu, eu posso fazer a comparação com uma religiosidade e uma religiosidade mórbida. Há um tempo atrás, isso já no ano passado, eu coloquei uma pequena lista, nem era integral, de algumas coisas que um escritor dizia o que era religiosidade. E ele entendia que uma religiosidade como um aspecto negativo era que quando as pessoas começam a falar muito das coisas que Deus já fez e não consegue contar do que Deus está fazendo, é porque ele está envolto na sua religiosidade. Nós estamos completando 30 anos de igreja. E a glória de Deus foi presente, a manifestação de Deus foi presente desde o início. Glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. Mas a gente não pode viver de passado. Por isso que eu sou contra a gente cantar parabéns para nós mesmos nessa data querida. Porque na verdade nós estamos se responsabilizando por coisas maiores de Deus sobre nós. Eu preciso entender que tudo aquilo que Deus fez por nós como igreja foi bom, foi maravilhoso. Mas eu preciso me responsabilizar porque aquilo que Deus quer fazer sobre nós ainda é muito maior. É muito mais profundo, é muito mais pessoas sendo levantadas, é muito mais poder e autoridade vinda da presença do Senhor. Nós precisamos entender isso, porque tudo aquilo que foi ótimo, mas já não tem mais ação nesse dia. Então esse é um símbolo de religiosidade, quando eu começo a falar do passado, eu não tenho mais nada de novo para contar. Quando também eu começo a me esconder e coloco um véu, por causa de tudo aquilo que eu já passei e aquilo que eu já enfrentei. Possivelmente você já foi magoado pela igreja. A gente coloca sempre no macro a igreja. E muitas vezes isso foi uma falta de maturidade que nós próprios acabamos lidando. E olha que eu falo porque eu desde pequenininho na igreja, graças a Deus por isso. E por causa disso eu coloco um véu. Não vai dar, porque se eu me levantar alguém vai tentar me derrubar. Não vai dar porque eu já tentei, eu já fiz e eu não consegui realizar. E a gente vai colocando véu e vai assumindo uma postura. E nessa postura que não há transformação. Uma ação que não há o retorno de Deus. Mas graças a Deus, que Deus vai estabelecendo outros propósitos em relação a isso. E alguns conceitos já estão nesse próprio texto. O primeiro é que transformação só vem com o rosto desvendado. Você não tem que ser forte o tempo todo. Aliás, aprenda a colocar a sua limitação. Começa a colocar as suas fragilidades na presença do Senhor. Eu li um livro essa semana, enquanto esperava num consultório médico, um livro escrito por um pastor,
E o pastor colocava assim: olha, eu prego em vários lugares, mas eu tenho a impressão que as pessoas são tocadas pela palavra de Deus, mas têm medo de responder um apelo. Porque ela pensa assim: se eu for lá, que tipo de crente vão pensar que eu sou? Se eu for lá e mostrar minha fragilidade, o que vão pensar de mim? Véu que é colocado, tentando esconder. E quando o processo que Deus espera de nós é quando nosso rosto é desvendado. Quando, por exemplo, Moisés escondeu o seu rosto e não queria ter o contato íntimo com o próprio Deus, e que Deus o visse como ele era, mas ali o impediu de conquistar coisas maiores de Deus. Podia ter impedido se não fosse a vontade soberana de Deus. Então muitas vezes as pessoas se colocam a essa condição. O capítulo 3, versículo 16 de 2 Coríntios diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O termo original, que é muito legal, não é converter, pelo menos no sentido que nós entendemos. Não é aquela pessoa que era não crente e se tornou crente. Aquela pessoa que não conhecia Jesus e se tornou conhecida de Jesus. Mas a palavra converter aqui vem, na verdade, de voltar para Deus. Diz assim, que todas as vezes que nós voltamos a Deus, Deus tira de nós o véu. E ele fazia comparação com Moisés. Que Moisés, mesmo depois que a glória estava acabando, mas todas as vezes que ele ia diante de Deus, a glória era renovada. E diz que Moisés ia diante de Deus com o rosto desvendado. Ali ele tinha que encarar a Deus. Ali ele tinha que encarar as suas fragilidades. Ali não restava nada, a não ser sentir e usufruir da glória do Senhor. A glória vem quando o véu é removido. A glória vem quando eu reconheço o que eu sou diante de Deus. Eu reconheço as minhas fragilidades. Eu reconheço que eu não posso todas as coisas. Mas também o que reconheço: quem é sobre a minha vida. Quem tem poder sobre a minha vida? Quem tem autoridade sobre a minha vida? Senão eu vou continuar vivendo com o véu. Senão eu vou continuar tentando viver alguma coisa diferente para as pessoas. Mas isso acaba me afastando da presença de Deus. O último versículo que nós lemos, do capítulo 3, 18, diz assim: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós somos transformados de glória em glória, e não mais uma glória que tem fim, tem início e fim limitada, mas uma glória resplandecente, uma glória que não tem fim, uma glória que renova as nossas vidas completamente. Nós não vamos viver mais por tempo. Ora eu estou bem, estou crentão. Agora eu estou cretinão. Não é esse o termo. Hoje eu não estou crente. Agora eu estou animado. Agora eu não estou mais animado. Não, nós vamos viver de glória crescente. Nós vamos viver por aquilo que Deus estabelece sobre as nossas vidas. Não por meros ritos, mas porque o Senhor conhece o nosso coração. E nós conhecemos o coração de Deus. O Senhor conhece o nosso rosto. E nós conhecemos o rosto de Deus. A glória do Senhor vai se manifestar. E nós precisamos caminhar a ponto de que eu não venha mais me esconder. Você começou a sentir a glória do Senhor, o toque do Senhor. Se jogue nisso. Não faça como Moisés, que cobriu o rosto. Também não tente se fazer como um super crente, que tenta fazer lá o conjuntinho de regras éticas e morais e coloca lá um véu para cobrir, tenta jogar a responsabilidade em cima dos outros para cobrir o véu, tenta arrumar desculpas para si próprio para colocar um véu. Mas encare as suas mazelas, encare as suas dificuldades, encare as suas limitações. Mas o mais importante, de quando nós fazemos isso, nos rasgamos completamente o Senhor, Ele estabelece sobre nós a sua glória, Ele nos transforma em sua glória, Ele manifesta o seu poder e autoridade sobre as nossas vidas. Quando nós falamos de ação de Deus, de manifestação de Deus, você pensa em que época? Quando eu me converti. Quando eu fui num encontro. Quando eu tive. A glória do Senhor é para esse tempo. A glória do Senhor é para hoje. A glória do Senhor é para a manifestação
daquilo que é urgente no nosso coração. Basta apenas nós rasgarmos o nosso coração. Basta apenas nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor.